Vamos lá. Seja Z uma função diferenciável, tal que z' menos z de x igual a x ln de x. Calcule isto ali. Ok. Isso aqui não é uma EDO, vamos dizer assim, linear, né? Porque normalmente as EDOs, elas não apresentam esses termos multiplicando a função. Esses termos de quem a função depende, multiplicando a função. E também não é uma EDO homogênea, uma vez que tem um termo depois do igual, né? Quando a gente tem alguma coisa ali depois do igual, ela não é homogênea. Então, tem toda uma série de complicações aqui a princípio. A gente pode lidar com elas. Tentou fazer essa questão? Tentei, só que não deu certo exatamente porque eu meio que joguei tudo para um lado só e tratei ela como homogênea. Aí não funcionou. Pois é, bem, não é bem isso que você tem que fazer. Mas a ideia aqui, o próprio enunciado já cita, né, que é utilizar o fator integrante. E o fator integrante, ele tem sempre uma equação, um padrãozinho para encontrá-lo, tá? O fator integrante é uma função que a gente multiplica dos dois lados da nossa equação diferencial. Esse é uma situação clássica num problema como este aqui, que apesar de ela não ser homogênea e ela não ser linear, um fator integrante resolve o nosso problema rapidamente aqui. Ok? Então, tu tem que lembrar que o fator integrante, ele é dado por E, a integral de P dx. Ok? Onde o P dx é aquilo que aparece numa EDO do tipo, vou colocar Y para ser mais geral, tá? Uhum. Coisa genérica aqui, tá bom? E quando tu tem uma situação dessa, toda vez que tu encontra esse fator integrante, tu tem um padrão de resposta, né? Que é assim, você pode escrever a sua EDO como um YU, né? Algo, como é que era? Era YU privado, TU. Bem, de toda forma, a gente vai conseguir resolver EDO se tiver esse fator integrante multiplicado, que agora me fugiu a mente aqui exatamente como é que vai ficar a EDO. Mas, a princípio, se a gente encontrar esse fator integrante, a gente resolve isso. Então, a gente identifica que o fator integrante é menos 1 sobre x, certo? Na verdade, o fator integrante não, mas a função que nos dá o fator integrante é menos 1 sobre x. O p é menos 1 sobre x, ok? Uhum. Porque ele é a função que está multiplicando y. Agora a gente tem que calcular o mi, então. O mi, essa letra aqui. Que é aquilo que vai multiplicar a nossa integralzinha. Nossa equaçãozinha diferencial. Menos dx sobre x. E aí? Você sabe qual que é a resposta dessa integral aí? Ah, era ln alguma coisa, não era? Quando tem o x assim embaixo. Isso, está na tabela de integrais. Você tem uma boa tabela de integrais aí? Eu acho essencial ter Não. uma tabela para consultar esse tipo de coisa. Eu vou te mandar uma, Ah, tá tá? bom. Deixa eu te Eu mandar tiro uma da aqui. cabeça. Não, 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 não. Até tu decorar tudo é importante tu ter essa tabelinha. Então, eu vou te mandar aqui uma tabela que, pô, todo mundo usa no Brasil, né? Ok? Então, tá aí. Beleza? Achei. Tu tem Uhum. que levar em conta que, antes de mais nada, né, essa equação, ela é uma equação de primeira ordem, né? Então, essa solução que a gente está fazendo aqui é para uma equação de primeira ordem.
Então, se for uma equação diferencial de outro tipo, talvez tu não consiga resolver, tá? Então, Entendi. tem que tomar cuidado com isso. Pô, eu tô querendo... Acho que eu lembrei aqui. Que é importante tu entender por que a gente procura o fator integrante, né? Para transformar a nossa EDO, eu vou colocá-la de vermelho aqui. Tu viu aí? Eu acho que é integral perto da integral 7, algo do gênero, assim, não lembro exatamente de cabeça. Vi ln, no caso ficaria ln, só esqueci a constante, ficaria ln de x, módulo de x, que tem que ser positivo, e mais a constante. Isso. A gente vai ter y' do outro lado. Quando a gente multiplica o mi, o que vai aparecer do lado esquerdo da nossa equação diferencial é isso aqui, ó. A multiplicação da função que a gente está procurando pelo fator integrante diferenciado. Claro que se a gente abrisse isso aqui, a gente utilizaria a regra do produto, certo? E daí a gente teria esse padrão ali de regra do produto. Tu pode verificar depois. Quando a gente multiplicar o fator integrante, tu vai verificar que vai ter, vamos dizer assim, y' vezes o fator integrante, mais a derivada do fator integrante vezes y'. Então, isso vai te ajudar a resolver a conta, tá? Uma vez que tu vai ter uma espécie de derivada pronta, né? Do outro lado, tu vai ter um t, basicamente. Beleza? Então, como você mesmo verificou, aqui vai ficar e elevado a menos ln de x, muito bem. E pelas regras do queridão aqui, né, a gente tem que isso pode ser dado como menos 1 sobre x. Né? Eu acho, não sei, se para ti é trivial transformar isso aqui em menos 1 sobre x. Não, é. É uma regra exponencial, né? E elevado a ln é a mesma coisa que ln elevado a e, né? São funções inversas. Então a gente encontrou que o fator integrante é este aí. Muito bem, muito legal. Agora a gente vai multiplicar pela nossa função. Ok? Mas, novamente, bem, vou fazer isso uma vez só, para que tu perceba. Tá bom? Vai ficar z', né? A gente está falando de z aqui. Z' vezes menos 1 sobre x, que aqui é x, né? Não estou viajando não. Menos z sobre x ao quadrado. Okay? Igual ao que nós temos do outro lado, que é o xln de x, vezes, novamente, fator integrante, que é menos 1 sobre x. Nada demais, a gente só multiplicou o fator integrante que a gente acabou de receber da conta. Vamos fazer algumas simplificações para verificar melhor o que eu estava te dizendo ali sobre a estrutura da resposta? Aí. Sinal de menos aqui, menos z sobre x quadrado igual a ln de menos, né? ln de x. Muito bem. Agora, olha isso. Olha que interessante. Z derivado na primeira, vezes o fator integrante, mais derivada do fator integrante, vezes Z normal, que é o padrão que a gente espera de uma regra do produto. Sacou? Né? Se tu for abrir a regra do produto aqui, genericamente, né? Y' mi mais mi' y, que é o que apareceu aqui. Y' ali, mi, mi' y. Certo? Espero que esteja tranquilão. Se não tiver, a gente explica de Tá novo, não tem tranquilo. problema. Que bom, que bom. Legal. Então, por que eu estou falando tão repetidamente isso? Porque a ideia do fator, às vezes o professor na faculdade, ele meio que joga isso, né? Faz o fator integrante. Mas tu tem que entender por quê. Porque quando a gente acha essa função especial, a nossa equação diferencial se torna uma equação diferenciável dessa forma.
Então, meio que eu posso escrever isso aqui como um b de x aqui, ó. E daí fica mais fácil de integrar, uma vez que eu tenho uma derivada inteira do lado esquerdo. Eu posso fazer aquela simplificação de passar o dx multiplicando para o outro lado, etc. Facilita muito o cálculo. Ok? A ideia é essa. Então, bem, esses sinais eles simplificam todos, né? E eu vou escrever justamente o que eu estava te falando aqui. Nós temos um ddx, então, d. Nossa funçãozinha vezes o fator integrante, que é 1 sobre x, né? Aqui no caso, z sobre x. Igual a menos ln de x. Mas, não, mais, desculpa, porque cortei todos os sinais, né? Cortei todo o sinal e ficou desse jeito. Agora, olha só o que o problema está pedindo. Ele quer justamente o z sobre x'. Ele não está pedindo para tu achar z. Ele está pedindo para tu achar a derivada de z sobre x. E se tu olhar aqui, a derivada de z sobre x é o que nós temos do lado esquerdo. E nós concluímos, sem muita preocupação, que a resposta é ln de x. Tá bom? Entendi. Nossa, super tranquilo. Mais tranquilo Super do que eu achava que tranquilo. ia ser. Sim, sim. Às vezes, né, a gente vê uma resposta bizarra, que não é o tipo que a gente está acostumado a ser pedido, pensar, vai ser difícil. Não, foi mais fácil. É um passo anterior do que a gente normalmente procura, né? Normalmente a gente procura a função z, ou a função y, no caso. Não z sobre x derivado. Mas isso aparece naturalmente se a gente resolve a conta do fator integrante. Aí é a resposta. Entendi. Aí o fator integrante, quando eu tiver, que nem eu tenho uma equação daquela, que tem o z derivado e o z normal. Eu faria o fator integrante dos dois lados, porque o ln também está em função de x. Aí eu faria o fator integrante para poder achar, igual você achou lá embaixo, uma função normal, uma diferenciável normal, no caso. Isso, exatamente. A ideia do fator Porque integrante é escrever o lado esquerdo da tua equação diferencial como uma derivada só. Se tu olhar o lado esquerdo da tua equação diferencial nesse momento, ele tem uma soma, não é legal. É legal quando a gente tem uma derivada só do lado esquerdo para poder passar a parte de baixo da derivada multiplicando para o outro lado. É o que a gente normalmente faz. Tá? E desse jeito não dá para fazer isso. Não dá para isolar o diferencial. Então a gente procura o fator integrante para resolver essa situação. Não, agora eu entendi. Agora fez Beleza? sentido. Ok, então, Beleza. fator integrante maravilhoso para simplificar suas contas. Beleza. Então, vou Não, salvar porque aqui. eu aprendi, mas eu não sabia muito em que momento era para usar, entendeu? Porque o professor falou, você multiplica dos dois lados e tá certo. Eu Mas o falei, ficava porquê, meio, né? ficava tipo, Aí, tá, beleza, vou multiplicar, mas vou fazer o que depois? Tipo, por que eu tô é, multiplicando isso, entendeu? justamente, tu está multiplicando para transformar a tua equação diferencial numa derivada do tipo regra do produto. Porque daí fica muito mais fácil você integrar algo do gênero, uma vez que você simplesmente passa para o outro lado de o dx, integra o x do outro lado. Aqui nem isso precisou, porque era só a derivada que eu entendi. Mais fácil ainda. Ok? Uhum. Agora vamos para a próxima. Qual que você quer? 5? Isso é debaixo dela. Vamos lá. Ai, 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 tô com medo dessa. Temos uma equação diferencial e foi pedido uma função y de x, é uma solução dessa equação diferencial, a qual existe limite de x tendendo a zero. Tá, ele pode ter escrito de um jeito esquisito, meio, sei lá, meio de um jeito bem estranho, meio bizarro, mas eu acho que ele simplesmente quer que a gente resolva essa equação diferencial aí, tá? Simplesmente isso. Então, é uma equação diferencial não muito bonita, né? Uma vez que envolve seno e cosseno. Ela é uma equação diferencial
de primeira ordem, porque ela tem uma derivada só de primeira ordem, né? E ela, equação ordinária, tem essa questão de não ser homogênea, né, por ter esse 1 do lado de fora. E, bem, a gente quer achar o y e depois tender esse y a zero, é isso? E daí encontrar o limite, esse y tendendo a zero e a resposta é 1. A ideia é essa. Né? Agora, como fazer essa abordagem? Né? Eu acho que existem... Então, Diga. eu tentei, só que agora acho que eu tô vendo de novo, tá uma coisa muito errada. Eu tentei separar o seno de x mais cosseno de x para ver se eu conseguia elevar ao quadrado e chegar naquela identidade trigonométrica. Só que eu acho que Separar. não sei o que passou na minha cabeça, como é que eu ia separar isso, porque agora eu tô olhando e ficou uma maluquice. Bem, eu acho que existem duas estratégias básicas aqui para resolver isso. Uma é, novamente, ir pela ideia do fator integrante, tá? A gente poderia escrever essa equação diferencial em termos que a gente usa o fator integrante. No caso, o y' tem que ficar sozinho. Então, tem que dividir tudo por seno, né? Então, cosseno dividido por seno dá cotangente. Cotangente de y, cotangente de x vezes y. Então, esse é o nosso P, certo? Esse é o nosso P. Igual a 1 sobre seno, que é a cossecante. Tudo bem até aí? Só relações trigonométricas. Tudo. Muito bem. Mas eu não acho nada simpático integrar cotangente em cima de um E, ainda por cima. Vai ser bem chato, sabe? Então, porque o fator integrante é sempre isso, né? Parece o tipo de coisa que o FRJ cobraria. Pois é. Só que existe um jeito mais fácil de resolver essa conta. Mas envolve, né, a gente lembrar de algumas coisas, do tipo o cosseno, né? O cosseno ele é a derivada do seno, não é mesmo? Sim. Legal. Então, que tal a gente usar isso a nosso favor e tentar, a partir disso, encontrar de um jeito mais simples o fator integrante, né? A ideia aqui é fator integrante. Ele não falou como a gente tem que achar. Se a gente achar um fator integrante de um jeito criativo, beleza. Eu vou fazer isso de uma forma criativa. Eu olhei para essa equação diferencial e pensei, pô, cosseno é igual a, vamos dizer assim, seno de x derivado. Não é mesmo? O seno de x é o seno de x derivado. Tá, então vamos escrever a equação diferencial com isso em mente. Ó, de toda forma, daria para resolver isso aqui, tá? Pela mesma técnica que eu acabei de te apresentar, daria. Mas, se existe um jeito mais fácil, vamos partir para o jeito mais fácil. Então, eu pensei isso quando eu vi essa equação diferencial. Isso não está te lembrando alguma coisa? Ai, meu Deus, Derivada calma. do primeiro vezes o segundo normal, mais derivada do segundo vezes o primeiro normal. Tá. Regra da cadeia. Regra da cadeia. Regra da cadeia não, regra do produto, quis dizer, né? Regra do produto, desculpa. Isso. Falei Y besteira. vezes seno de Vezes x, seno de x. derivado. Isso. Regra do produto. Então, é a mesma coisa, ó. Veja, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer lá no outro. Só que lá no outro a gente usou toda uma técnica do fator integrante. Aqui eu tirei de olho. Porque eu vi, pô, cosseno num lado, seno no outro, isso está suspeito. Então, se a ideia, se é uma lista de fator integrante, vamos tentar encontrar o fator integrante na maciota. Daí foi o que eu fiz aqui. Feito. Beleza? Então, agora ele está pedindo a y, né? Então, o que eu vou fazer para deixar claro para você aqui? Ó,
Vamos colocar TDX. Daí aqui dentro, y seno de x. Para deixar mais claro o que eu quero fazer. Agora, tu tá vendo esse dx? Ele vai para o outro lado multiplicando, ok? Então, deixa eu copiar. Não vai dar para copiar. Vou escrever aqui. Então, dentro desse nosso diferencialzinho, nós já temos a nossa função. Se eu integrar do lado esquerdo, vai sobrar simplesmente o que está dentro do diferencial. Tranquilo para ti? Tranquilo para ti isso? Desculpa, dá uma picotada. Se eu integrar do lado esquerdo, eu vou encontrar só o que está dentro do diferencial. Não, só o que está dentro do diferencial. Tipo, a integral cancela o diferencial, das palavras. Não, sim. É porque eu fiquei preocupada. Falei, gente, pra onde é que foi o seno? Que eu não faço ideia. Beleza. Então, ó. Bem, eu não sei se isso é a coisa mais, vamos dizer assim, matemática do mundo, mas eu, como sou físico, né, eu escrevo as coisas do jeito mais apropriado, vamos dizer assim, mais simplificado. Mas eu acho que existe toda uma teoria que tu tem que integrar do lado esquerdo, do direito, blá, blá, blá. E aqui vai dar uma constante, esse tipo de coisa. Mas, de toda forma, o fato é que vai dar y seno de x aqui do lado esquerdo igual a x mais c. Beleza? Então, como eu estou procurando y, né? Vamos isolar. Seno, bem, x sobre seno de x, né? Mais c. Sobre seno de x. Tá bom? Eu passei o x dividido. O seno de x dividido. Mas agora a gente quer aplicar o limite do seno indo para zero. Zero. X indo para zero, seno de zero. É isso que ele quer? Ele quer a função y para zero. Cara... Só que aí a constante ia ter que ser 1, né? Porque como é que a gente vai descobrir a constante? Já não... Talvez o fato de ter um seno aqui embaixo vai fazer a constante sumir. O problema é que isso aqui vai para infinito, né? Essa aqui é um limite notável. Então. Isso é um limite notável, certo? Isso aqui é um limite notável. Não tem como resolver isso. Meu problema é a constante. Pois é, como provar que aquilo ali dá zero? Porque aquilo ali dá zero. Tem que dar. Tem que dar zero. Só que... Acho que tem que dar 1. Acho que é 1. Sim, mas isso aqui dá 1. Ah, tá, não. Isso aqui dá 1. Isso aqui vai ter que, por algum motivo, dar zero. A constante é 0, pronto. Pode dizer isso. Jeitos tranquilos de resolver. Por que não? Bem, pode ser que seja por uma condição que a gente não pensou ainda, né? Do tipo, essa coisa só rola de 0 a π. Então, sei lá, por isso a constante é 0. Daí, e por limite notável, né? Só vou anotar aqui, isso é limite notável. Dá 1, isso aqui é um limite notável, não tem cálculo para fazer de limite. É uma coisa decorada. Daí a resposta deu o 1 que o problema queria. Mas ficou meio migué essa parte da constante. É porque ele não dá, tipo, ele não te dá um ponto pra você encaixar as coisas. É isso que eu fico... Tem hora que tem informação que você não usa. Tem hora que você precisa de alguma informação e ele não te dá nada, entendeu? Pois é. Mas é isso aí. E não faz sentido. Ele fala que, tipo, tá ali, tem aqueles 2 pontos, só que ele... Tipo, se eu jogar o 0 na constante, eu tenho que achar π. Porque não é isso que tá aparecendo pra mim quando ele fala que pertence. Não, claro, eu só tava trolando. Na verdade, eu não consigo dar um argumento. Não, eu sei, mas é porque eu não... Zero. Não consigo dar um argumento para isso. Mas é um fato que sai a constante daqui, né? É um fato que sai a constante daqui, e é um fato que ela tem que ser, uma vez que ele está dizendo que a resposta é 1, e isso aqui é uma indeterminação, né?
Então, talvez é por argumento do tipo, para a qual existe, ó, é uma solução para a qual existe esse limite. Então, o que ele quer dizer com isso? Ó, você tem uma família de soluções devido à constante. Eu entendo dessa forma. Agora que eu li melhor, eu entendi dessa forma. Você tem uma família de soluções a qual existe essa constante aqui na resposta. Mas a gente quer exatamente aquela solução onde esse limite exista, ok? Agora, como a gente já conversou, esse limite só pode existir, ou seja, não ir para infinito, se C for zero. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi, porque aí se você botar o C como igual a zero, não tem como ele tender infinito, porque essa parte inteira vai zerar. O problema pede uma solução, por isso que ele chamou até de Yzão. O professor foi bem espertinho aqui. Chama de Yzão, que a gente acha Yzinho. Onde exista o limite quando x tenda a zero. Isso só é possível se a constante c for zero, pois, diferente disso, teremos uma divergência. Devido ao seno ir para... Não, vou escrever isso. Devido ao seno ir para zero. Então, a solução deve levar isso em conta. A solução que ele quer é isso. Tá? Agora tá certo. Tem que argumentar desse jeito, senão não vale. Então, só existe limite se C for zero. E é isso que ele quer. Fechou? Entendi. Então, tá bom. Na de baixo é mais tranquilo, né? EDO de segunda ordem. Não sei. Só... Às vezes não. Não. É só a 5, é só uma. A EDO de segunda ordem, vamos ver. Ah, não, pera. A B da 4 também. Qual você quer fazer primeiro? Eu acho que a B da 4 é mais tranquila. Eu que errei alguma coisa no caminho e não achei a resposta. Beleza, vamos lá. Opa. Que a 5 eu não entendi nada. Você não entendeu nada da 5? Tá, vamos começar por uma que tu entendeu algo, então. Aqui. Ok. Uma equação, uma EDO de segunda ordem. Ok? Ela é não homogênea, pois ela tem essas funçõezinhas do lado direito. O que isso significa? Que a gente vai ter que buscar uma solução homogênea e uma solução particular, certo? Uhum. A EDO de segunda ordem é assim, a gente supõe soluções. A gente supõe soluções. As condições iniciais aqui, elas só servem para uma coisa, para que você tenha a solução única, para que você substitua as constantes, você encontre, na verdade, um valor para as constantes, tá? Não serve para mais nada, tu vai resolver como se fosse uma EDO normal de segunda ordem, e só no fim tu coloca esses valores iniciais. Então, eles não te incomodam durante a conta. Acredito que isso tudo tu saiba, né? Uhum. Beleza. Então, como é que a gente resolve uma equação dessa aí? Primeiro passo é, pelo método de coeficientes indeterminados, né? Que é aquele onde a gente supõe uma solução exponencial. A gente vai fazer isso para a parte homogênea. Uma vez que a gente tem uma equação, né, com parte homogênea e não homogênea, pela regra do Wronskiano lá, sobre a combinação linear das respostas, sendo uma EDO um subespaço vetorial, tu pode dizer que a solução é a soma de uma solução homogênea mais uma solução particular, caso essas soluções elas não sejam paralelas entre si, ok? Em outras palavras, elas não podem ser múltiplos uma da outra, monômios múltiplos um do outro, tá? Basicamente é isso. Entendi. Tá bom? Agora, eu acredito que seja tranquilo para ti, né? Aquela parte da suposição, né? Supondo y uma função desse jeito, então a gente vai ter, no fim das contas,
uma equação diferencial dessa forma aqui. Estamos só pensando na parte homogênea por enquanto, tá? Hoje a gente pensa na parte final. Quais são os dois lambdas para essa equação de segundo grau aqui? Sabe me dizer sem Bhaskara? Não. Ah, mas vai pensar. Eu vou pegar uma água e já volto, tá? Calma. Dá para resolver sem Bhaskara, eu já volto. Dá sim. Dá sim. Tá, lembrei como é que faz. Mas pode ir lá pegar. Desculpa, Ana, é que tava com pernilongueira aqui, tô com medo de pegar uma dengue, eu tive que dar um jeito nisso. Agora me diz, tu conseguiu encontrar qual que é o lambda? Encontrei 02. Sim, você fez como? Botei o nome em evidência. Boa, exatamente. Talvez os teus profs de matemática nunca te disseram isso, mas a gente só usa a tal da Bhaskara, né? Esse nome tá errado. Mas a gente só faz a fórmula quadrática quando nós temos um polinômio de segundo grau completo. Nos outros casos é muito mais fácil tu lidar de outra forma, né? Tipo isolando aqui. Então, lambda igual a Porque zero. depois que eu cheguei na faculdade eu esqueci matemática básica, não sei o que aconteceu. Mas vou te dizer que eu terminei o doutorado e não sabia mais fazer divisão de vírgula.
Então, normal. Eu só agora lembro essas coisinhas tudo porque eu dou aula para criancinha também. Daí ajuda bastante a não perder essas coisas. Então tá. Então nós já temos a solução homogênea. Não é mesmo? Um dos lambdas é zero, né? Então o que acontece mesmo quando um dos lambdas é zero? Só deixa eu confirmar aqui um segundinho, nada demais. Sim, é simplesmente um C1 mais C2 lambda de 2x. Por quê? Porque, digamos, C2, né, para ser mais preciso. Vou ter 0x. E qualquer coisa elevado a zero é 1. Então a solução homogênea é simplesmente C1 e na 2x mais C2, ok? Uhum. Essa é a solução homogênea. Agora, como a gente precisa de uma solução particular antes de descobrir o valor das constantes, e nós temos lambda e elevado a 2x, desculpa, ali, também uma constante, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? A gente precisa tomar alguns cuidados. Do tipo, uma das soluções particulares é igual à solução homogênea, praticamente. Né? Igual à solução homogênea, praticamente. Então tem que tomar um cuidado com isso aí. Só deixa eu arrumar uma coisa aqui, que eu estou usando um negócio que me dá um apoio aqui. Apoio Rede Globo. Deixa eu ver o que ele me mostra aqui que é melhor eu fazer. Mas, claro, quando a gente tem uma solução particular, a gente tem que supor uma solução semelhante ao que está do lado direito. Então, a gente vai ter que supor solução exponencial e solução polinomial, tá? Porque é o que nós temos do lado direito. Nós temos um exponencial e um polinômio. X² menos 1 é um polinômio de segunda ordem. Então, vai ter a suposição exponencial e a suposição polinomial. Agora, qual que é o problema da suposição exponencial, principalmente? A gente já tem uma equação, a gente já tem uma resposta e elevado a 2x. Né? O C1 e elevado a 2x. Então tem na homogênea já. E lembra que eu falei no começo da nossa solução que a soma, a teoria do Wronskiano só permite que a gente encontre como solução de uma ideal uma soma se esses monômios eles não forem paralelos, né? Eles não forem múltiplos um do outro. E uma das coisas que está do lado direito é múltiplo de uma das nossas soluções homogêneas. Que está do lado esquerdo. Exato. Então, vamos começar pelo polinômio, que é um pouco mais tranquilo, tá? A gente vai ter a solução particular do polinômio. Vou chamar de solução particular 1. Eu tenho que supor um polinômio, então eu vou supor umas letrinhas. A mais bx mais c x², ok? Isso eu suponho como uma solução, uma vez que eu tenho um polinômio aqui. E agora eu faço as derivadas, que estão do lado esquerdo, e com o sistema de equações eu encontro qual que é o A, o B e o C. Então, qual que é a primeira derivada dessa bagaça aqui? Vai ficar B 2cx. Certo. Agora a segunda derivada vai simplificar ainda mais nosso polinômio, por isso que eu adoro polinômios, né? Eles se simplificam muito. Exatamente. Pronto, agora a gente pega essas soluções e joga aqui do lado esquerdo, e depois, por comparação, a gente encontra qual que é o valor das constantes. Sacou? Legal. Então eu vou fazer assim, ó, vou marcar de vermelho e de verde para saber do que a gente está tratando, tá? Então aqui vai ficar 2c menos 2, agora o verde, b mais 2cx, ok? Que é o que está aqui. Igual ao que está do lado direito. Eu vou até copiar, só colar aqui, que às vezes eu erro umas coisas bobas. Então, agora a gente pode fazer uma comparação. Por quê? Porque, como tu deve ter visto em álgebra linear, é impossível que de um x² surja um x. Ok? Então, eu posso comparar o coeficiente do x² com o que tiver x². Eu posso copiar o coeficiente
Comparar o coeficiente do x com o que tiver x. E o coeficiente da constante com o que for constante. Isso a gente aprende lá em álgebra linear, dos subespaços polinomiais. Ok? Então, bem, essa aqui não entra na conversa por hora, né? Não entra. Ainda não tive álgebra linear. Tá zoando. A álgebra linear é uma Não condição. tive. Uma condição para De cálculo? É? Sei lá, Legal porque a saber. álgebra linear usa muito EDO. EDO usa muito a álgebra linear. E o legal é que no meu acontece exatamente o contrário. Cálculo 2 é um pré-requisito de álgebra linear. What the fuck? Viagem. Bem. Exatamente. Próximo período é álgebra linear. Tá, mas assim, tudo bem. Normal, fazer o quê? Tua faculdade é zoada. Essa faculdade é tensa e é estranha em alguns pontos, eu sei, porque tem bastante aluno aí. Mas agora, olha só, isso tu já viu na escola, né? Quando tu tem o teu polinômio de segundo grau, tu não pode juntar essas duas coisas. Elas sempre ficam separadas, não é mesmo? Porque eles são de graus diferentes. Eles são perpendiculares um ao outro. Em outras palavras, não consegue escrever x quadrado como uma combinação linear de x's, entendeu? Impossível. De x nunca surge x quadrado, a menos que haja multiplicações. Mas por combinação linear, tu não consegue. Né? Em geometria analítica, tu deve ter visto bastante isso de combinação linear. É o que tu vai ver em álgebra linear, só que de uma forma mais aprofundada. De toda forma, vamos comparar agora, tá? Então, olha só. Deixa eu só abrir o que está do lado esquerdo aqui. Eu vou fazer de outra cor. 2c menos 2b mais 2cx, ok? Então, agora eu vou deixar tudo que é constante com constante, tudo que é x com x, vamos dizer assim, isolado, né, em evidência. Então, eu tenho x, que multiplica 2c, ok? Uhum. E vamos colocar assim, ó. Menos 1. Menos 1 para comparar direto com esse menos 1 aqui. Menos 1 que multiplica o menos 2c mais 2b. Concorda comigo que se eu fizer o chuveirinho e abrir tudo que está aqui, eu vou ter exatamente o que está aqui em cima? Sim. Show. Então, agora, o que tu pode fazer? Tu pode comparar os coeficientes. Como não tem nada com x linear, x sozinho, do lado direito, é obrigatório que o 2c seja igual a zero. Porque, como eu acabei de argumentar para ti, não tem como de x quadrado surgir x. Então, é obrigatório que esse coeficiente aqui seja zero, para que dê, né, o fato de não ter x sozinho do outro lado. Ok? Então, daqui a gente já tira que o 2c é igual a zero. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Muito bem. Agora, olha só. Nós temos menos 1 aqui. É o nosso único termo constante do lado direito. E aqui a gente tem um monte de coisa multiplicando menos 1. É obrigatório que todas essas coisas sejam iguais a 1. Por quê? Porque tu já tem menos 1 aqui. Então, E já está tem que com ser 1 menos para 1 aqui. multiplicar e continuar menos 1. Exato. Então, por comparação, a gente nota que tem que ser 1. Mas a gente já viu que isso é zero. Logo, a gente conclui B vai ser que o 1 B é meio. igual a meio, exatamente. Então, da parte lá ali do polinômio, né? Vamos dizer assim, a solução particular 1, que eu chamei, eu vou ter bem, o A é zero, ele nem apareceu, né? Tadinho dele. Porque, querendo ou não, o nosso polinômio ele não tem termo y normal, né? Ele não é uma ideia completa, né? Então, por isso que o A sumiu, o A tem que ser zero. Então, a nossa solução particular vai ser simplesmente aquela parte que tem B. E o B, na solução particular, ele aparece aqui, ó, o x. Então, é simplesmente um meio de x. A solução particular polinomial é um meio de x.
Solução particular 1, a solução do polinômio. Agora a gente tem que partir para a solução do exponencial, tá bom? Então eu vou anotar aqui o que eu acabei de encontrar. Vamos lá, vamos tentar terminar isso hoje. Agora a solução do polinômio, do exponencial, desculpa. A solução do exponencial, o que ocorre? Tu tem que levar em conta o seguinte: como a gente já tem na nossa solução homogênea um termo e elevado a 2x, eu não posso simplesmente supor que é e elevado a 2x a solução particular, para fazer a comparação igual eu fiz aqui do polinômio. Não posso supor isso, porque senão tu vai ter aquele paralelismo que não é legal. Então, para a solução particular 2, eu vou escrever isso aqui, tá? Para a solução particular 2, precisamos que o termo exponencial esteja multiplicado por algo que o faça ser não paralelo com a solução homogênea, ou seja, um termo de x. Então, a minha suposição para a solução particular 2, que vai pegar o exponencial ali, é um x elevado a 1 e na 2x. A1, melhor, não chama de A, né? E na 2x. É isso. Essa é a minha suposição de solução particular para pegar aquela parte do exponencial, tá bom? Beleza? Sim. Agora, eu acho que eu tinha que ter feito as duas ao mesmo tempo. Ai. Não devia ter feito uma separada da outra. Agora eu não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. Putz. Temos um problema aqui. Bem, eu acho que eu devia ter feito as duas juntas. Não podia fazer uma suposição de cada vez, sabe? Não podia fazer uma suposição de cada vez. Me senti bem que separou exatamente onde eu parei. Chegou no E elevado a 2x, eu... Não, mas é que eu não devia ter feito, tipo, separadamente cada solução particular. Eu devia ter colocado elas juntas, sabe, do lado esquerdo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar aqui no Word, no Wolfram, como é que ele faz, tá bom? Então, cometi esse errinho aí, deixou tudo. Que droga. Quando estiver aparecendo, tu me fala. Tá. Tá aparecendo? Tá. Tá bom. Então, aqui está a nossa solução homogênea, tranquilo? Agora, para supor a solução particular, a gente tem que levar em conta que tem termos exponenciais e termos polinomiais. Então, para a parte polinomial, o que a gente faz aqui? Ele supõe, então, uma solução polinomial, do tipo x que multiplica a1 mais a2x mais a3x ao quadrado, tudo isso vezes x. Né? O porquê? Novamente pelo mesmo argumento. Né? Na nossa solução homogênea já tem um termo constante, tá vendo? Então eu não posso ter uma constante sozinha aqui, porque novamente essa constante sozinha seria paralela a um dos termos da solução homogênea. Então por isso que eu tenho que sempre multiplicar por algo que o deixe não paralelo, ou seja, uma função de x. Isso só falando da homogênea por enquanto. Agora na exponencial, mesmo argumento. Por isso que tem um x multiplicado por uma constante na 2x, beleza? Então, a particular 1 e a particular 2 juntas, somadas, são a nossa solução particular. Ele vai ficar desse jeito aqui. Eu já estou passando o mouse. Só esse monstrinho bonitinho. Isso. Isso sem estar derivado ainda, né? Porque quando a gente for substituir isso na nossa equação diferencial, vai ter que derivar duas vezes. Então, não, derivar de menos. O problema é ficar substituindo e colocando no lugar, entendeu? Resolver o sistema, tu quer dizer, né? Sim, péssimo. É. Por isso que resolver um negócio desse, normalmente a gente faz com matrizes. Bem, de toda forma, né? Depois eu te mando um PDF daqui com todos os passos abertos, intermediários abertos. Tá? Deixa então, eu te perguntar, isso é... Desculpa, isso é a versão paga do Wolfram?
Sim. Não. Sim. É ou não é? É a versão Ah, é? paga. Ah. Uhum. É porque quando eu coloco, ele nunca me dá isso. Eu fico, gente, que você colocou de diferente que no meu não rola? A versão paga. Ah, Beleza? beleza. Daí, bem, o que acontece, né? A gente deriva duas vezes, vai ficar desse jeito. Então a gente vai ter um Aham. mega polinômio. Pra E nova, substituir. isso, daí por um sistema, como a gente estava fazendo ali anteriormente, né? A gente compara, né? O que está multiplicando o e na 2x sozinho? Faz as comparações. O que está multiplicando x quadrados? Fala que é igual a 1. O que está multiplicando constantes? Fala que é igual a menos 1. E daí ele chega aqui, ele explica que são essas as condições. E ele resolve o sistema. Claro, tem toda a explicação aqui, muito chata, né? Provavelmente vai dar uma página toda isso aqui. E uma vez que tu tem isso, né? Aqui, ó, ele vai fazendo matriz mesmo, como eu imaginei. Faz por matriz. Uhum. E, bem, daí eventualmente tu tem os coeficientes da tua suposição de polinômio. É isso. Então a tua solução Entendi. geral vai ser a homogênea que a gente encontrou lá, né? Pela suposição do Uhum. E na lambda x, mais essa particular que não é Particular. difícil. Mas não é difícil. Só que ela é longa e esse sistema é chato. Mas é mecânico, sabe? É mecânico. É completamente mecânico. Aí o problema é Então, resolver isso na mão. pois é. A mão é treta. Entendi. Daí é isso aí. Aí, no É, caso, assim, depois ele só substituiu para achar C1 e C2 por aqueles valores que ele deu lá no problema. isso, uma vez que tu tem o teu polinômio, né? Quer dizer, a tua resposta aqui, a tua solução, tu tem aquelas informações de valor inicial. Uma é para a função normal, outra é para a derivada, então tu vai ter que jogar da função normal, tranquilo, mas daí tu vai ter que derivar tudo isso para jogar a condição da derivada. Tem que derivar tudo Uhum. isso, que é o que ele Duas fez aqui. vezes. Uma vez É. só, uma vez só. Porque no Uma enunciado vez só. Ah, ele dá isso aqui, ó, ele a dá pra. derivada primeiro. Ele dá a primeira derivada e para ela normal. É, é isso aí. Então, tá aí. Beleza? Eu vou imprimir aqui e vou te mandar. Tem mais alguma que tu queiras? Só 5 se der tempo. Ah, Não sei se vai dar. não, dá sim. Eu tô tentando imprimir aqui, mas eu não sei o que tá acontecendo com o Wolfram, ele tá trolando total, assim, tipo, ele não dá a impressão mais, eu acho que tem que tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Tá, o Wolfram anda meio esquisito para mandar essas impressões. Realmente eu não vou conseguir te mandar a impressão, tá? O Wolfram Não tá tem meio problema, bugado. não. Vou te mandar o que tem aqui, e o que tem por aqui. Qual que tu quer fazer? Desculpa. A 5, a que tá embaixo dessa, que eu não. Eu não sei. Eu sei que é uma EDO, porque ele fala lá da questão da derivada, né? Ele te apresenta d ao quadrado x sobre dt ao quadrado. Só que eu não sei se eu não tô conseguindo organizar, ou eu tô vendo muita variável, que tem hora que ele eleva o d, tem hora que ele eleva o w. Eu já. Olha, isso aqui tá num formato muito interessante, tá? No formato de equação de onda. Então, normal, vamos dizer assim, é um problema aplicado de equação diferencial. Um problema aplicado. Mas tu vai ter E que usar onda as é. mesmas técnicas que a gente conversou até agora, tá? Nada demais. Eu Nada consigo demais. resolver isso por fator integrante? Não. Não, não. Tu vai ter que fazer isso aqui novamente pela técnica que a gente estava falando, de supor uma solução exponencial e depois uma particular. Ah, tá. Novamente, só que dessa vez tu tem mais.
coeficientes que tu não sabe, né? Do tipo A, o P. Mas é a mesma coisa, né? A hora que tu achar a equação homogênea aqui é tranquila. Tranquilo. Né? Suponha que o x é um e elevado a um lambda t. Tranquilo. Resolve isso aqui homogêneo, tranquilão. Depois tu supõe uma solução para x do tipo A. A não, né? Que já tem um A aqui. Mas um B seno θ. E encontra essa constante em função de A. Sacou? É Uhum. isso. Infelizmente, esse tipo de conta o Wolfram não resolve porque é muito genérica, né? Mas a ideia é essa. Solução homogênea para essa parte, supõe um seno como solução particular. É isso. Tá? Tá. Nada além Entendi. disso. Nada além disso. Então tá bom. Tô anotando aqui. Então tá. Foi. Beleza? Então é o que eu Uhum. posso te ajudar nessa aí no momento. Mas eu tenho certeza que tu consegue mediante as coisas que a gente viu hoje. Beleza? Não, acho que eu vou conseguir sim. Show, que bom. Então tá bom. Vou ter que encerrar por aqui, mas se Obrigada. precisar é só me chamar, tá? Espero que tenha gostado. Tá, eu gostei sim. Então a gente pode marcar pelo WhatsApp depois das próximas duas? Pode sim. Tranquilo. Então tá bom. Tchau, Ana. Até a próxima. Tchau, obrigada, Samuel.